Nós estamos aqui na companhia do Coronel Edmundo, onde ele vai nos relatar a sua convivência aí que teve com o Coronel Lara Ribas. Coronel Edmundo, na sua perspectiva, como foi a liderança do Coronel Lara Ribas? Pois bem, vamos dizer assim, eu corro o risco de me atrapalhar com o tempo, porque falar de um homem desse, não é, uma trajetória tão longa e tão rica, não é, provavelmente o tempo está um pouco limitado. Mas vamos tentar resumir, né, dentro do que está estipulado para o trabalho de vocês que tem que apresentar. Né? Vamos colocar inicialmente assim. Eu creio que a liderança do Coronel Lara Ribas, não sei se de acordo com a teoria, quando a teoria está correta, mas me parece que é aquela do estilo carismático, um momento carismático. Por quê? Ela propriamente não se no outro tempo, no outro fato, mas sim no modo de ser, né? Ele era carismático pela sua postura, pela sua forma de ser, pela autoridade que ele exercia de uma forma muito tranquila, de uma forma calma, sem nunca levantar a voz, sem se irar com ninguém. Eu nunca ouvi referir-se ou dirigir-se a alguém de modo irado. Nunca ouvi dizer um palavrão, de maneira nenhuma. Era uma pessoa educada, né? E com esse jeito que ele ia vencendo as dificuldades. Mas eu posso mencionar um episódio já, nessa altura, né? Ele já no seu segundo comando, né? Que era, como eu tinha adiantado um pouco antes, né? Era no governo do senhor Celso Ramos. E como o governo do Celso Ramos foi um governo programado, né? Quando o Coronel Lara Ribas foi praticamente convocado para voltar ao comando da corporação, né? Ele também realizou e providenciou o seu planejamento. Então reuniu um grupo de oficiais, né? Do conhecimento dele, para fazer um lançamento local. Né? Eu tive já naquela ocasião a honra de participar desse grupo privilegiado. Né? E ele executou lá o seu comando, né, realizou de acordo com as premissas. Lá, por exemplo, lá no antigo centro de ensino, ali tem um pavilhão, que eu não sei se ainda mantém o mesmo nome, Fernando Raulino. Pavilhão Fernando Raulino era uma edificação de madeira. Foi uma das primeiras planejadas que foi executada, né? Mas foi no comando dele, né, que aconteceu isso. Né? E dali ele traçou um comando que se transformou como é que eu vou dizer, num trabalho de modernização do comando. Porque quando ele assumiu, né, as polícias militares, a nossa em especial, estavam vivendo uma fase de transição daquele tempo dos exércitos estaduais, né, para uma polícia, vamos dizer assim, fardada, militarizada sim, não é? Mas voltada mais para o policiamento civil, sem a característica militar, bem amenizada. Então ele tinha esse pensamento. Então o foco era na instrução, criação de um colégio policial militar, não é? Ele estava no planejamento. E uma curiosidade, um oficial também brilhante, o Coronel Rui Stockler de Souza, na época, ele chegou a sugerir no grupo dele, né, subgrupo dele, a criação de um policiamento aéreo, no setor polícia aérea, né, com avião, os empregos de avião, né? Então isso na época foi até objeto de chacota, né? Você vê, estava se reabilitando o cavalo, né, porque o cavalo já tinha sido desprezado, né, mas já se estava reabilitando o cavalo e vem lá um oficial falar em policiamento aéreo, né? Isso é uma coisa assim. Mas, de todo caso, aquilo não ficou descartado simplesmente, né? Aquela ideia ficou latente e nós hoje sabemos que a ideia não era tão absurda assim, né, como pareceu naquele momento. Mas, afinal de contas, ele liderou, então, esse movimento, que era uma modernização, né? Reformulou
a organização da corporação, né? Recuperou as coisas que estavam recuperadas. O serviço radiotelegráfico, por exemplo, estava muito precário, porque não houve conservação dele, né? Quando ele deixou o comando, tinha um número muito maior de estações de rádio no interior, né? Só para um parênteses, o serviço radiotelegráfico foi criado pelo Coronel Lopes, né? Com 3 estações, uma em cada companhia isolada, que eram 2, e uma na capital, que seria a central, né? E com a ideia de que os radiotelegrafistas foram treinados aqui no estado e saíram todos por aí, não é? Era um instrutor, era um telegrafista conhecido, afinal de contas, e se formaram e prestaram o serviço radiotelegráfico. Prestou um serviço maravilhoso no estado, né? Até o advento desses anos modernos, porque naquele tempo não se pensava em internet, né? Não tinha essas ideias. Se alguém falasse internet, possivelmente era dado ali um remedinho qualquer para ele, né? Para melhorar as suas condições mentais. Mas, por exemplo, nesse segundo comando dele, outro momento em que eu vi a coisa de líder, né? a sua condição de líder, dessa sua forma tranquila, né? Mas muito firme de ser. Porque no planejamento da corporação, né? Estava prevista a construção de um hospital para a corporação, não é? Para os servidores, que é hoje o Hospital Celso Ramos. E tinha o hospital também, o hospital da Polícia Militar. Só que, quando se aproximou da execução, o setor técnico do governo levantou uma questão de custo, porque disse que só um aparelho de raio-x para o hospital da corporação, para ser viável, ele tinha que realizar ou ser utilizado um determinado número de vezes, muito. O efetivo da corporação não conseguia. Então, a proposta que foi levada ao comando pelo setor técnico do governo, não é, era de que a Polícia Militar desistia do seu hospital e, em compensação, ganhava um pavimento no hospital dos servidores, não é, que seria, então, reservado para a Polícia Militar. Isso foi posto na mesa pelo próprio governador Celso Ramos ao comandante Lara Ribas durante um dos seus despachos que eu estava presente, né? Então, qual foi a reação dele? A reação dele foi muito tranquila. Ele ponderou ao governador, ele tinha voltado, né, do lado do Rio de Janeiro para o comando da corporação, tinha feito o planejamento, e que nisso estava incluído uma antiga aspiração da polícia, que era a construção do seu hospital, que ele não se opunha, ele até achava razoável, né, a objeção lá do setor técnico, mas que ele, pessoalmente, não podia continuar no comando se isso fosse realizado. Então ele pedia permissão para voltar para o Rio de Janeiro, lá para as suas funções lá na Superintendência Nacional do SESI, né? E ele, com essa conversa e com esse jeito, ele conseguiu manter o hospital, né? E a proposta foi simplesmente abandonada, descartada, né? Teria sido como se diz hoje, uma roubada, né? Quem é que acha que ia ficar num pavimento destinado à Polícia Militar e ficar leitos ociosos quando o hospital estivesse lotado, não é? Então a polícia não ia ter hospital nenhum, naturalmente, né? Mas voltando, fechando o parênteses, essa foi um momento em que ele tranquilamente, sem se exaltar, sem mostrar nada, com tranquilidade, ele exercitou ali, creio, com um tipo que estava de acordo com o líder, não é? O líder, naturalmente, não pode ceder diante dos seus princípios, diante das suas como é que eu vou dizer, dos seus planos, né, de melhoria da corporação, e ele foi assim, ali eu me percebi, a meu ver, que ele exercitou muito bem esse papel, e o governador não ficou, ninguém levantou a voz, ninguém se exasperou, nem coisa nenhuma, e a corporação
ganhou o seu hospital, que naquela época foi um grande acontecimento, né? Que acabou, afinal de contas, chamando-se Hospital Comandante Lara Ribas, com muita justiça, né? Mais tarde, quando houve a agitação, né? Parece que eram coisas greves, aquela coisa, né? Lá a Confederação Nacional da Indústria estava insistindo muito com ele para voltar ao Rio, lá para a diretoria administrativa do SESI, para, afinal de contas, assumir suas funções. E ele, considerando a sua missão encerrada, o que tinha feito, estava programado para fazer, então apresentou seu pedido de demissão, que foi aceito, né? Tem uma carta muito linda do Celso Ramos para ele. Então, o que aconteceu? Ele volta para o Rio de Janeiro, e aí acontece o 64, né? Que uns chamam de golpe, outros chamam de revolução, né? E os mais moderados, para ficar em cima do muro, chamam de movimento, né? Então, o movimento de 64 aconteceu lá. E houve uma intervenção na Confederação Nacional da Indústria, e aquela diretoria foi toda afastada. Mas o Coronel Lara não só foi conservado, como ele foi elevado à Superintendência Nacional do SESI. Exatamente por essas qualidades que nós estamos comentando, ele foi elevado. E como Superintendente Nacional do SESI, ele realizou uma vastíssima obra, né, de realizações assistenciais, educacionais, né? Foram centros sociais, uma escola que eu tenho que dar uma esticadinha aqui para comentar depois. A edição funciona, né? Tinha inclusive um grupo escolar modelo em São Luís do Maranhão, então com o nome dele, Antônio de Lara Ribas, né? Acontece que eu tive a oportunidade de ir a São Luís, uma época lá, participar lá de um grupo que foi dar um curso, e eu tive a curiosidade de conhecer aquele, né? Entrei em contato com a direção do SESI, e gentilmente a própria diretora do SESI me pegou no hotel, me levou lá, eu fiquei maravilhado com o colégio. Era um colégio de primeiríssima ordem, mas ele estava sendo transferido para a rede pública, não é? Aí eu fiquei meio assustado. Ele vai para a rede pública, ele vai perder o nome. Eles vão mudar o nome, vão botar o nome lá de um político, de alguém lá deles, né? Vão botar tudo mais. Então, o que eu faço? Eu digo, olha, eu vou fazer uma coisa, eu vou escrever uma carta para a governadora, né? Vou mandar um exemplar desse livro, e assim fiz. Escrevi a carta, expliquei, e fiz um apelo para que fosse mantido a denominação, e ficou. Eu recebi a resposta de um auxiliar da governadora, Rosiana Sarney, né? Que eu tenho aí guardado, né? Que, garantindo que a denominação seria aquela, né? Então, esse tipo de ação dele pelo Brasil inteiro, se manifestou e tudo mais. Quando ele voltou para cá, ele já estava com tempo de aposentadoria, de reserva e tudo mais, né? Mas ele continuou presente na corporação, em cada solenidade ele estava presente, né? Nos movimentos que havia de reivindicação da classe, ele esteve sempre presente, ali dando a sua opinião, dando o seu conselho para os mais jovens, né? Com a minha turma, especialmente, tinha um relacionamento muito, muito próximo. A gente tinha por ele o que eu chamei de uma, como é que se chama? Uma amizade reverencial, né? Um respeito reverencial. A gente tinha uma verdadeira estima assim, por ele, que era uma coisa notável. E como o nosso tempo está encerrado, né? Me resta é agradecer a vocês pela gentileza de terem vindo à minha residência e me convidado para falar de uma pessoa a quem eu respeito e estimo nas medidas maiores que eu posso ter, não é? E que marcou a história da corporação de uma forma muito relevante, não é? Ele está, eu acredito, na corporação em patamares semelhantes à de Pedro Lopes Vieira. Por sinal, eram amigos, né? Ele veio para a Polícia Militar, trazido pelo Lopes Vieira daquela Revolução de 24. Eu agradeço a presença de vocês e a sua gentileza.